Olá, meus caros, tudo bem? Professor Arita aqui novamente. E hoje o objetivo da nossa aula é falar um pouco sobre conhecimento científico e senso comum. Eu acho que o senso comum, eu costumo falar para os meus alunos que envolve geralmente conhecimento tácito, né? Aquele conhecimento que a gente adquire de maneira não complexa, né? Por exemplo, meu filho outro dia estava vendo eu apagar a luz, simplesmente ele já sabe apagar a luz, desligar a televisão. Eu nunca ensinei ele só observando, ele já consegue adquirir esse conhecimento e já sabe ao ponto de qual é o botão que tem que apertar para desligar uma televisão. A ideia, então, é que o conhecimento, vamos falar assim, científico, já é totalmente diferente, né? O conhecimento científico tem uma certa comprovação. Imagina você que tem uma garrafinha de água aí do seu lado. O que comprova que é água? Né? Às vezes eu olho para a garrafinha de água, pode ser que não tenha água dentro, né? Pode ser que tenha outra situação dentro. Então, a ideia é a ciência, que, aliás, não é uma verdade absoluta, tá? A ciência não é uma verdade absoluta, é uma verdade temporária e de forma relativa, mas é o mais próximo que temos da verdade. Embora está surgindo muitas falas negativistas, né, a ciência continua sendo o passo mais próximo que nós temos da verdade, tá? O que temos que pensar é que a ciência, ela não é absoluta, ela é relativa. A ciência, ela pode se alterar, ela pode mudar, tá? Agora, gente, o que temos que levar em consideração que a nossa matéria é a metodologia da pesquisa jurídica, mas a metodologia que faz pesquisa científica. Então, o conhecimento que nós vamos utilizar é de um conhecimento que seja científico e não do senso comum. Então, uma pergunta, por exemplo, que os alunos muito me fazem: professor, posso escrever o que eu quiser? Não, tá? Porque isso não seria ciência, tá? A ciência envolve método, tá? A ciência envolve método. Nós temos que ter um certo método, né, para realizar e chegar na verdade, tá? Então, por exemplo, uma garrafinha de água. Você olha para uma garrafinha de água. Ah, quem disse que tem água dentro? Não sei. Teria que fazer um experimento científico. Porque quando você olha para uma garrafinha de água e vê água, você logo acha que é água, mas pode ser que não seja. Eu já não contei a história, não sei se eu já contei essa história aqui, né, mas eu acho que a ciência a gente tem que tomar um certo cuidado. Por exemplo, quando eu tinha uma aluna na faculdade que ela vivia me oferecendo: "Professor, quer chá gelado?" Aí eu falava: "Não." "Quer chá gelado, professor?" Eu falava: "Não." "Certeza, professor, um chá gelado?" Eu falava: "Não." E aí um dia o exame, né, não podia sair da sala aplicando prova, falei: "Dá um gole desse chá gelado." Era uísque, gente, tá, então, claro que ela não continuou direito, não deu muito certo para ela. Mas a ideia é: tomem cuidado, tá? Tome cuidado porque o pensamento científico, ele não é uma verdade absoluta, é uma verdade que é relativa. Mas o senso comum é o que todo mundo acha, é o achismo, né? O que você às vezes tem na sua mente, no seu inconsciente, mas que na verdade, vamos falar assim, não tem uma verificação para um teste, para um procedimento para ver se é de fato a realidade, para ver se de fato é verdade. Por exemplo, o aluno fala: eu quero fazer uma pesquisa defendendo abaixar a minoridade penal. Calma, faz pesquisa. E a pesquisa é científica, ou seja, vai em busca de dados, vai em busca de países que já experimentaram disso, né? Dessa situação de diminuir a minoridade penal para ver quais são os resultados dessa pesquisa. Então, a ciência, né, ela não é uma mera dedução, tá? Dedução a gente não faz com ciência. Eu falo que a dedução é passível de inverdades, né? Ou seja, de falsidades. Então, a ciência é algo rígido, tem um certo rigor, vamos falar assim, um pensamento científico, o conhecimento científico é um conhecimento rigoroso. Jamais, por exemplo, quem tiver um pensamento que envolva um conhecimento científico vai fazer uma alegação fútil da cabeça dele, do achismo, e assim, isso é o melhor. Calma aí, vamos ter que verificar se de fato isso é o melhor, se de fato essa seria a melhor proposta. Então, tem uma imagem, uma vez que eu vi na internet, que eu achei muito interessante: uma pessoa cai dura no chão, e alguém vira e fala assim: é coisa de Deus, conhecimento teológico, né? Talvez alguém fale assim, né? Eu acho que ele escorregou.
achismo, talvez, acha, né, senso comum, ele escorregou, né, e o conhecimento científico, né, ele rompeu a veia aorta, não sei o quê, e aí teve um AVC, ou seja, um conhecimento totalmente científico, gente. Então a ideia é que nas nossas argumentações, nós vamos ter que utilizar uma situação que se chama citação, que nós vamos aprender futuramente. Mas a citação nada mais é do que uma comprovação do que você está alegando seja verdade. Então, quase tudo, na verdade, que você escrever durante sua pesquisa, você vai ter que falar de onde que você tirou, tá? Porque assim você vai comprovar, vamos falar, que seja verdade. Claro que a pesquisa científica, no meu ponto de vista jurídico, está muito atrasada. A gente está muito atrasado perto das outras áreas. Perto das ciências naturais, então, que são as matérias que são da exatas, engenharia e tudo mais, nossa, nós estamos 1000 anos atrasados, gente. Mas esse 1000 anos que eu falo é uma alegação do achismo, do senso comum, tá? Porque, de fato, o professor Orita aqui, no caso, eu acho que a gente tem muito ainda para melhorar, para chegar no que chamamos de ciência jurídica, tá? Então, eu falo isso porque eu vejo uns textos, por exemplo, que eu não considero científico. O aluno ele coloca emoção no texto, né? Felizmente, infelizmente, né? Isso daí é o quê? Isso daí é colocar emoção. E quando você coloca emoção, você não está tendo uma parcialidade na tua pesquisa. Um cientista ele vai ser imparcial, né? Um cientista então ele não coloca um pensamento ideológico, vamos falar assim, eu não vou utilizar isso porque eu não concordo. Calma, às vezes é a melhor situação que tem, é a melhor possibilidade que nós temos. Os limites chegam a nos mostrar que essa é a variável mais importante, talvez, da sua pesquisa. Então, a ideia é que o que vocês vão fazer ao redor da sua pesquisa é o que chamamos de ciência. Tá? Hoje, por exemplo, a gente às vezes acha que um cientista é uma pessoa que está num laboratório com, vamos falar assim, com aquela roupa inteiramente branca, jaleco e tudo mais, vendo na máquina alguns micro-organismos, um DNA, um genoma, etc. Não é assim, tá? Pode ser assim? Claro que pode, mas esse é o cientista, vamos falar, das ciências biológicas, da saúde e tudo mais, das ciências humanas e sociais. Olha o instrumento de trabalho nosso, está aqui atrás de mim, os livros. Né, são as outras fontes que nós já comentamos na aula passada. Então, ciência é isso. Ciência é um rigor, ciência a gente vai utilizar método, tá? E vamos tomar um certo cuidado, porque na concepção minha, por exemplo, uma humilde concepção, é de que a gente está muito atrasado, gente, muito atrasado. Precisamos, então, realmente seguir um certo rigor. Às vezes a gente utiliza qualquer material, e não é assim. Para a gente chegar mais próximo da verdade, temos que usar como se fossem reagentes bons, ou seja, livros bons. Né? Nós temos que utilizar material atualizado, né? Constatação de dados atualizados. Cada vez a gente vai ficar mais próximo da verdade quando a gente utiliza algo que seja de fato condizente com a questão da própria ciência em si. Tá? O direito, por exemplo, nós temos uma falha. O último argumento não é o científico. O último argumento é um argumento, às vezes, institucional, né? Um argumento que eu falo que, às vezes, um ministro dá um voto sem um pensamento acadêmico, né? Sem um pensamento que, de fato, seja mais próximo da verdade, às vezes é um pensamento político dele. Então, eu recordo, por exemplo, o conceito de direito. Tem muita gente que fala que direito é uma ciência dogmática. Dogma e ciência são contraditórios. Não tem como a gente pensar em ciência e dogma, porque dogmático, vamos falar assim, a lei lá no caso, é o que está lá e pronto, acabou, a gente tem fé que aquilo é verdade, né? Ou, como Kelsen fala, justo é o que está na norma jurídica, uma ciência normativa. E a ciência é justamente o contrário, né? A ciência ela não se prende a um dogma. Ciência a gente vai em busca da verdade, não fica com uma questão, por exemplo, de fé, né? Ou o próprio Kelsen, que vocês vão aprender, o Hans Kelsen, da teoria do direito, que fala que o direito é uma ciência normativa, é uma ciência.
É. Será que é? Né? Essa é a grande pergunta que a gente tem. Ao redor do curso, talvez vocês vão chegar melhor nessa conclusão, se o direito é uma ciência ou não. Tá? É isso que eu gostaria de saber de vocês. Depois que eu postar esse vídeo aí na descrição, lá no YouTube, depois posta. E aí, na sua opinião, direito é uma ciência ou não? Tá? O que que a gente pode pensar em termos disso? Olha só, Hans Kelsen fala sim, né? Hans Kelsen vai falar que direito é uma ciência normativa. O Miguel Reale vai falar que é uma ciência cultural, o direito é uma ciência cultural, né? Então, seria uma resposta meio que sim, né? Aristóteles não, direito é uma prudência, tem nada a ver com, com ciência. Tércio de Sampaio Ferraz vai falar direito sim, direito é uma ciência dogmática. Mas e você? Orita, eu acho que direito poderia ser uma ciência, mas do jeito que a gente está vendo, ela não é. O jeito que eu vejo, pelo menos, que estou um tempo na academia, a gente está muito atrás de ser ciência. O último argumento não é um argumento de uma pesquisa, né? Uma decisão não é com frutos numa pesquisa, mas é com frutos num posicionamento ideológico institucional. Olha, a última palavra do direito é de quem? Não é de uma resposta de uma pesquisa científica, mas de uma instituição como o Supremo, como o STJ, assim vai. Então, são algumas questões que eu gostaria de pensar com vocês. Nós não temos uma resposta, isso seria uma tese de doutorado, mas recordar, gente, que o que vocês vão fazer aqui para frente, né, na hora que começarem a desenvolver seus textos, é o que chamamos de conhecimento científico, tá? Vocês vão utilizar o conhecimento científico. Então, prezem por utilizar um bom material, um material que representa realmente valores de ciência, tá? Para quem não sabe o que utilizar, na nossa última aula a gente comentou sobre isso. Até mais, galera. Hoje é só uma reflexão para a gente pensar aqui, tá? Um bom final de semana, fiquem com Deus, tá? E não esqueçam de seguir o canal.